Amém, louvado seja Deus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje estamos dando início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Hoje um assunto bastante bom, né, para nós aprendermos. Relacionamento na melhor idade, na terceira idade. A nossa lição é a 17ª, a última lição da nossa revista nesse trimestre, né? Que Deus abençoe você poderosamente. Vamos aprender juntos no nome de Jesus Cristo, amém? Vamos louvar ao Senhor. Em seguida estaremos orando. Seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos alegres por mais um dia onde o Senhor nos concedeu estarmos aqui, né, para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Estaremos passando a tradução em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus. Te damos graças, meu Deus, pelo dormir e acordar, Senhor Jesus Cristo, pela permissão que o Senhor tem nos dado, meu Senhor, de estarmos aqui, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor nos instrua através da Tua palavra. Fala, meu Deus, meu Pai, grandemente, fortemente o coração do Teu servo, Senhor Jesus. Continua usando ele como canal de bênçãos para nos ensinar a Tua palavra. E que nós, meu Deus, possamos entender, ouvir e entender e guardar nosso coração e viver, meu Deus, e tudo que temos aprendido, que vamos aprender através da Tua palavra, meu Deus, que o Teu servo vai ministrar nesta manhã. Abençoa nossas vidas, toma tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, o tema da nossa lição é de relacionamento na melhor idade. E o nosso versículo-chave está em Isaías 46, versículo 4, que nos diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conta-se a infância como a primeira idade. A segunda idade é a vida adulta.
no pleno gozo de suas funções vitais. Estudo, trabalho, casamento, filhos. É a plenitude da vida. A terceira idade é o transpor dessa fase. Quando chega a aposentadoria, a época de usufruir da bênção de ter filhos criados e a felicidade de ver os filhos de teus filhos. Salmo 128, versículo 6. Para uns, a terceira idade é a melhor idade, para outros, nem tanto. É possível encontrar prazer na velhice e fazer dela a melhor idade. É a melhor porque a pessoa já trabalhou muito, tem experiência de vida e pode agora se dedicar às atividades que trazem prazer e motivação. O autor do Salmo 92, no versículos 12 e 15, apresenta a melhor receita para ter deleite e firmeza nessa idade. O salmista descreve o tipo de pessoa que chega à velhice em condições de produzir frutos, de se sentir viçosa e florescente. Trata-se de alguém que, como árvore, está plantado na casa do Senhor e chega à velhice cheio de força para enfrentar com tranquilidade as adversidades da vida, pois Deus é a rocha onde ele se apoia e se inspira. O versículo-chave desta lição mostra que Deus do idoso é o Deus da proteção, do sustento, da intimidade, do consolo, da salvação. Ele é a certeza que a vida pode parecer incerta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estamos já chegando à última lição dessa revista, para a semana já teremos uma outra lição, outra revista para nós estarmos estudando. E aqui falando sobre relacionamento na melhor idade, que é a terceira idade. E como sempre, o que é que nós temos feito, já falamos aqui sobre isso, para quando chegar essa idade, né, a terceira idade, quais são nossas ações hoje para a nossa proteção? Um exemplo aqui vai falar sobre questão de família, netos, principalmente aborda muito a questão de netos, né? É um assunto que eu não sou muito... Não tem experiência, né? Eu tenho experiência pelo que eu vejo, apesar de não ser avô, graças a Deus. Mas chegará o tempo em que isso vai acontecer. Mas o que é que nos traz essa alegria, ou para alguns uma certa preocupação? É a vivência que nós estamos tendo hoje, não é? O que é que nós estamos fazendo para que, quando nossos filhos nascerem, os meus netos, ou um neto, vai ser quanto mesmo, Evelyn? Não é? O que é que nós estamos fazendo para quando chegar à terceira idade? Será que nós estamos principalmente cuidando da nossa saúde? Estamos agora no mês de julho, daqui a pouco vem outubro rosa, depois vem novembro azul, não é isso? Será que na terceira idade nós estaremos com saúde? Porque aqui o salmista ele nos traz essa ideia, né? O salmista descreve o tipo de pessoa que chega à velhice em condições de produzir frutos e de se sentir viçosa e florescente. Eu vou ser franco e realista, apesar de eu não ser ainda, não estar na terceira idade, estou na meia idade, chegando lá, né? Mas eu confesso que existem pessoas que na terceira idade com todo respeito, é um desgaste muito grande, porque não se cuidou e não se cuida, não tem preocupação de ir ao médico, não tem preocupação de ver a sua saúde como está, nem tampouco de cuidar dela. São pessoas que às vezes também existe a questão psicológica, pessoas depressivas, tem pessoas que chegam à terceira idade e para elas nada é bom, nada está bom, tudo está ruim, e termina sendo mais um peso do que uma pessoa que poderia ou pode estar sendo ajudando, ali sendo, pelo menos tendo palavras positivas. Porque eu conheço muitas pessoas de idade também, que são pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas saudáveis, pessoas que não vivem reclamando de tudo, entendeu? Então, a nossa terceira idade tem que ser realmente
um florescer, né? Uma vida viçosa, de frutos, de alegria, de felicidade, de paz. Mas tem pessoas que têm uma vida que é só amargura, é só tristeza, não transmite nenhum motivo, nenhuma motivação de alegria. E com isso é o que a Bíblia tem a nos ensinar nesta manhã. Como está sendo a sua terceira idade? Como está sendo você com seus filhos, com seus netos? Será que existe prazer em seus netos, seus filhos estarem contigo? Ou será que existe somente tristeza e amargura? Não é verdade? Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Produzir frutos e de se sentir viçosa e florescente. Trata-se de alguém que, como árvore, está plantado na casa do Senhor e chega à velhice cheio de força para enfrentar com tranquilidade as adversidades da vida. Entendeu? Existem pessoas que quando chega a essa idade, elas se desprezam, elas se lançam mesmo numa vida de tristeza, de amargura, de dor, sofrimento, doenças que às vezes são doenças psicológicas. Tá entendendo? Nós falamos bastante a respeito de pessoas que bebem, que fumam, que usam drogas, isso e aquilo. E existem pessoas que quando chega a certa idade começam a ficar sendo hipocondríaco. Essa é uma realidade. É pior, sendo franco e realista. Por favor, filha, baixa um pouquinho. É pior do que uma pessoa que é viciada em qualquer tipo de droga. Né? Porque para tudo são vários remédios que às vezes não há necessidade alguma. Se torna uma pessoa viciada em remédios, viciada o tempo todo, reclamação e etc. Então, nós temos que cuidar da saúde hoje, né? Se movimentar, fazer alguma atividade física, fazer algum trabalho em casa, para poder estarmos com nossa saúde em dia. É isso que o salmista e a Bíblia tem a nos falar a respeito da nossa velhice, em nome do Senhor Jesus. Agora, relacionamento do casal idoso. Relacionamento de amor. Este deve ser o relacionamento do casal idoso. Relacionamento de amor. Nessa fase da vida, para o casal, o companheirismo amigável e compartilhado é de grande importância. Há pessoas que não creem em um único e verdadeiro amor, puro e duradouro. Não é verdade que depois de alguns anos de casados, o amor acaba. A palavra de Deus afirma que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, versículo 8. Ele permanece com a fé e a esperança. Com o passar do tempo, o amor do casal se transforma em uma amizade íntima, um querer bem, que lhes dá prazer e companhia do outro. O diálogo, o compartilhar sentimentos e pensamentos. Essa questão, né? Quantos exemplos nós temos hoje de casais que vivem até a velhice e são felizes, né? Você tem casais que vivem e, como aqui está dizendo, com o passar do tempo, o amor do casal se transforma em uma amizade íntima. Amizade íntima não é uma amizade igualmente as pessoas veem hoje fraterna, não. A amizade íntima é uma amizade de um casal, não é uma amizade de simplesmente dois irmãos ou dois amigos. É uma amizade íntima, uma amizade com bastante profundidade e todo o respeito que um casamento pode nos oferecer. Mas quantas pessoas nós conhecemos que são já idosos, na terceira idade, vivem juntos e vivem felizes? Pois existem muitos casais que vivem juntos, mas porém com muitas brigas, muitas contendas, muita divergência, muito litígio, né? Parece realmente, trazendo aqui o termo um gato e um Gato e rato. Um gato e rato, ou um gato e um cachorro morando junto. Cão e gato. Não, cão e gato, vamos dizer assim. Muito grato por me ajudar. E aí, que valor tem um casamento desse tipo? Será que um dia realmente existiu amor entre os dois? E o que foi que fez com que esse amor viesse a ser destruído, desfeito ou viesse a acabar? Nós falamos aqui que casamento é algo que tem que ser alimentado. Igualmente alimentamos nosso corpo, alimentamos um animal, na verdade.
nós temos que alimentar o casamento. E alimentar o casamento nos traz bastante custo, não digo custo financeiro, mas um custo de atenção, um custo de dedicação, um custo de estarmos sempre nos prevenindo, né, e precavendo as ações para que não se torne uma rotina cansável e destruidora, entendeu? Então tem pessoas hoje que tem uma relação e é só aquela relação de duas pessoas dentro de uma casa, mas que não tem mais uma vida de casal, entendeu? E a Bíblia fala claramente que o amor ele jamais acaba quando nós amamos de verdade, mas entendemos também que essa questão é algo bem séria e que precisa realmente de ambas as partes ter uma dedicação sem, eu posso dizer assim, sem resguardo, não é? Se não houver das duas partes uma dedicação plena, com certeza é bem provável que essa relação um dia tenha um fim, ainda que os dois estejam morando no mesmo lar, porém não vivam mais como se fosse um casal ou uma família. Relacionamento de fé. A área mais importante no relacionamento do casal idoso é a espiritual, a busca de um relacionamento com Deus. A vida espiritual profunda enriquece o relacionamento do casal. A Bíblia é o livro dos princípios do relacionamento humano. Quando esses princípios são seguidos, as dificuldades que aparecerão serão superadas sem grandes conflitos. É na palavra de Deus que o casal encontra a resposta para as suas necessidades e anseios. Na experiência, existem uns termos que são muito importantes. Quando a pessoa ela perde o temor, a vergonha e o respeito, ela perde praticamente tudo. Se a pessoa não teme, um exemplo, as leis, ela vai temer a quem? Se a pessoa não respeita os seus pais, ela vai respeitar quem? Se a pessoa não tem o temor de Deus no coração, a quem é mais que ela vai ter temor? Não é? Um exemplo, quando se fala em prostituição, em adultério, quando se fala em traição, quando se fala em fazer coisas erradas, o que é que pesa em você? É um exemplo, é você não machucar sua esposa ou seu esposo? É você cometer algum crime, um exemplo que venha lhe causar amanhã depois uma prisão ou até mesmo a morte? Ou é você ter medo de ir para o inferno? Pois se nada dessas coisas que eu falei aqui lhe causa receio, é possível que você seja perdido. Se numa traição não me vem o medo de perder a minha esposa, então eu não tenho medo de traí-la. Apesar que isso não deve ser a pauta em si, né? Mas tem que ser pensado. Estou trazendo aqui 3 termos. Uma traição, eu posso perdê-la se ela, um exemplo, descobrir, apesar que não há nada escondido hoje, né? E será que isso em mim me traz algum receio? Será que vai fazer... Eu sinto algo ou vai me machucar se eu perder a minha esposa? Eu não sinto nada. Tanto faz eu perder, tanto faz ela ir embora, tanto faz se ela não quiser mais. Será que tem pessoas que não agem assim? A outra questão é fazer algo que... Hoje também traição é crime, né? Se a pessoa trai e diz para a amante que não é casado, ele pode ser enquadrado perante a lei, porque é crime, ele mentiu, né? E nesse crime cometido, será que, um exemplo, não há medo de sofrer um processo, de ser preso, condenado? Não tem medo disso? A outra questão, e o inferno?
Será que não tem nas pessoas um pensamento que possa dizer o seguinte, olha, eu posso até, um exemplo, não ter medo da polícia, não ter medo da esposa, mas e de perder a salvação? Entendeu? Então, não é que nós iremos viver com medo da polícia, com medo de certas coisas e com medo do inferno. Esse não é o ponto principal para nós servirmos a Deus. Nós temos que servir a Deus por amor. E eu olhar tudo que Jesus sofreu por nós, será que não existe uma graça de amor em nosso coração? Em querer agradecê-lo por tudo que ele fez? Então, são valores, princípios éticos, morais também, sendo bem realista, princípios divinos que tem que ter no coração humano. E se tem pessoas que não têm esses princípios éticos, não, eu não irei fazer isso, porque isso não cai bem para mim, para a minha imagem, e nem tampouco para a minha família, e não quero que faça comigo. Então, se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com a pessoa que está ao meu lado. E tem pessoas que vivem de maneira dissoluta, solta aí, fazendo tantas coisas erradas, sem pensar que um dia, preste bem atenção, um dia todos irão pagar por tudo que tem feito. Ou que pretendem fazer. Um dia todos irão pagar. O casal que ora unido permanece unido. Essa frase é verdadeira. A oração conjunta fortalece o amor ao longo dos anos de tal forma que logo um fica parecido com o outro. Jesus disse que quando dois oram juntos, ele está no meio deles. Mateus 18, 20. É a promessa de Jesus. Há 6 chaves bíblicas que levam o casal a um bom relacionamento. Maturidade, submissão, amor, comunicação, oração e Cristo. Com certeza elas funcionam bem. Basta usá-las. O que é interessante nessa questão de casais que... O casal que ora junto, não é isso? Uhum. O casal que ora unido permanece unido. É uma realidade. Apesar que tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que não gostam de orar, não gostam de ler Bíblia, né, filha? Não gostam de jejuar, não gostam de muitas coisas. Mas é um exemplo, a importância da oração é aquela questão que eu postei até esses dias no Face. A minha vida resume-se em simples palavras expressas em oração. Tudo que eu tenho, que é a vida e a saúde, é tudo que eu tenho no momento, graças a Deus, eu tenho conseguido isso através da oração. De uma vida com Deus, de pedir, de clamar, de buscar, de ler a palavra, de ter essa necessidade constante de estar ali, sempre na humildade, pedindo ao Senhor que a sua misericórdia não se afaste de mim. E tenho levado a minha esposa sempre, toda semana, para nós estarmos orando de mãos dadas, pela cidade, por nossa família, por essa pandemia, por tudo, pela igreja e principalmente pelo nosso casamento. Porque o que Satanás mais quer para destruir uma família, uma pessoa, começa pela família. Começa, olha, às vezes desmoralizando, trazendo um desequilíbrio, desestruturando uma família, porque você quer ver uma coisa, faça o teste. Pega na mão do seu esposo hoje, da sua esposa, faça uma oração hoje. Faça um exemplo, uma semana de oração. Tente fazer uma semana, olha, não precisa ser muito não. 10 minutos, ou 5 minutos, ou 3 minutos, faça isso. Uma semana de oração, ou essa semana nós iremos orar de mãos dadas 3 minutos. Você vai ver o quanto vai ser difícil isso. O diabo, o maligno, as circunstâncias da vida vão se levantar de tal maneira para ver se vocês param de orar.
vai trazer conflitos para ver se vocês desistem e terminam não orando mais. Agora, se você for perseverante, você vai continuar. Entendeu? E eu estou falando uma semana. Depois de uma semana você pode, olha, terminar durando isso mais de uma semana, 15 dias, depois passa um mês, depois termina não parando mais. E você verá o quanto isso vai mudar a sua vida. Nós estávamos sexta-feira orando aqui na Praça da Bíblia, eu e minha esposa, e eu estava com um propósito na mente de pedir a Deus na hora da oração. E terminou a oração e eu tinha esquecido de pedir. Quando nós estávamos vindo para casa, mesmo caminhando, eu falei com Deus aquilo que eu queria. Eu falei, meu Deus, abençoe que amanhã aconteça aí, dito certo. Minha esposa é testemunha. No dia seguinte aconteceu justamente o que eu tinha pedido a Deus. Realmente. Então, muitas pessoas não têm tido uma vida de familiar abençoada. Quando eu falo abençoada, é unida, os dois. Porque não oram, gente. Não sabem o tipo de dificuldade, de problemas, de tribulações, principados, potestades, dominadores, legiões de males que sobrevêm para destruir uma família e um casal. E por isso é que sempre existem esses deslizes. Né? E oração junto, unidos, é muito importante para que uma família dê certo. Principalmente, preste bem atenção, que eu vou encerrar esse assunto. Se você é uma pessoa que já teve divórcio no casamento, já se divorciou uma vez, divorciou duas, para você talvez isso seja normal, mas não é não. Entendeu? Se você não quer que isso mais aconteça, se apegue com Deus para que não venha mais um divórcio na sua casa e na sua família. Relacionamento de esperança. Lamentações 3:21 é o lamento de Jeremias e pode ser também um lamento do casal idoso, a perda da esperança. A vida sem esperança é infeliz e sem ela não se vence. Jó venceu essa situação. Os meus dias se fundam sem esperança. Findam sem esperança. Jó 7, versículo 6. Pobre Jó. Jeremias também perdeu a esperança, mas olhou para o futuro e vislumbrou 4 coisas que poderiam devolver-lhes a esperança: as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a suficiência de Deus e a bondade de Deus. A esperança do crente está firmada em Deus. Ele é fiel e suas promessas são garantidas. O versículo-chave desta lição são palavras de Deus. O crente descansa no Senhor e espera nele. Exatamente. Tempo de pandemia, tempo de crise, desemprego, tempo de falta de saúde, desespero, tempo de luto, tempo de tristeza. Qual é a sua esperança? Para muitas pessoas, como eu já falei, elas procuram a Deus quando a situação não tem mais jeito. Quando as coisas estão dando tudo errado, né? Talvez esse seja uma das razões que as pessoas se aproximem de Deus. E de acordo a igreja que ela faça parte, ela provavelmente poderá ter um encontro verdadeiro, pois existem igrejas hoje que oferecem aquilo que você está precisando, digo assim, fisicamente falando, né? Elas têm uma merchandising, né? Um outdoor, vamos dizer assim. Elas usam muito a questão de trabalhar esse lado da comunicação, do visual,
da audição também, onde você possa ver e ouvir aquilo que você está necessitando. É usando o telemarketing, né, que as empresas usam hoje, não é verdade? Muitas empresas usam, você liga a televisão, você vê que existem muitas propagandas, né, na televisão, e isso é um trabalho de telemarketing que faz com que você venha ficar sendo motivados a comprar certas coisas que talvez você não precise, ou talvez você está precisando, mas não tenha condições. E aí, pela maneira que eles trabalham, vocês terminam sendo levados a querer isso. E o que acontece hoje também é que as pessoas elas estão colocando a sua esperança talvez de uma maneira errada em Deus, esperando que Deus solucione todas as dificuldades que ela está passando, mas ela não tem nada que possa oferecer, ou não queira oferecer para Deus aquilo que é essencial. Né? Como diz lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, as demais coisas, aquilo que você precisa será acrescentado. Qual é a sua esperança agora? Talvez você esteja desesperado, ou talvez está indo ou batendo na porta de uma igreja que está lhe oferecendo o que você quer. Né? Oferecendo, mas não é o real, não vão te dar. Pois a única pessoa que pode mudar a sua vida é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Porque tudo Ele fez e tem feito por nós. Então a esperança do verdadeiro cristão está no Senhor. Se apegue com Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, busque a Ele, se entregue para Ele. E Ele, com certeza, sem medida, se entregará para ti também, como Ele sempre se entregou. Relacionamento com os filhos. A vida familiar passa por 4 fases que se encaixam perfeitamente nos Salmos 127 e 128. Os Salmos da família. As 2 primeiras fases, a formação e a expansão da família, estão no Salmo 127. A criação dos filhos e os últimos anos da vida conjugal estão no Salmo 128. Herança do Senhor são os filhos, diz o Salmo 127. Isso é verdadeiro. Filho é presente de Deus, é precioso. Estar na terceira idade com os filhos por perto é bênção, é prazer, é segurança, é graça. Perto ou longe, eles nunca são esquecidos nas orações e nas conversas. A 4ª fase da vida familiar é o tempo da colheita, colher o que plantou. Quem plantou amor vai colher amor. E filhos, noras, genros e netos em casa e no coração. A casa se transforma em hospedaria da família. É compartilhar experiências, é dar e receber conselhos. É contar as bênçãos e chorar as mágoas juntos. É orar e compartilhar a palavra. Há alguns nãos que os pais devem observar para manter o bom convívio com os filhos casados. Não dar palpites na vida do casal, não impor suas ideias e valores, não contar as confidências da família, não tomar partido das discussões do casal, não fazer comparações, não menosprezar os filhos, não interferir na criação dos netos. Outros nãos devem ser incluídos na lista. Eis a questão. Quem plantou amor vai colher amor. E filhos, noras, genros e netos em casa e no coração. Essa questão de noras, netos, genros, etc. Gente, vou confessar aqui. Eu acho que foi de tanto eu ver e ouvir histórias falando de sogras, sogros, etc., que eu tive durante a minha vida uma certa aversão a essa questão. Deve ter sido isso, que já está no meu subconsciente, de não gostar de sogra, não gostar de sogro. E eu lutei muito, durante muito tempo na minha vida para superar essa questão, trabalhar isso em mim. Hoje minha sogra, se possível, participa dos cultos comigo, do meu lado. Isso não me traz nenhum pesar, né? Mas a convivência a 2 é muito difícil. A 2 eu digo assim, em relação a nora, genro, sogra, sogro, etc. Porque
Se nós não soubermos lidar com essa situação, respeitando os limites, vai ser conflito o tempo todo. Entendeu? Não vai dar certo de maneira nenhuma. Então isso tem que ser trabalhado principalmente com as pessoas que têm mais experiência. O que traz hoje uma ideia é o seguinte: o que as pessoas têm a mania de falar? Os mais novos têm que respeitar quem? Os mais velhos. Os mais velhos. Isso é uma verdade? Nunca foi. As pessoas sempre quis impor essa realidade, mas nunca foi. Eu não tenho que respeitar os mais velhos têm que se dar o respeito também. O respeito é recíproco. Não é porque eu sou mais velho que as crianças têm que me respeitar. Não, eu tenho que dar o respeito a elas, para que elas me respeitem. E o que acontece muito dentro das famílias é justamente isso. Às vezes o sogro não quer entender, né, que a filha, o filho dele casou e ele precisa respeitar, deixar os dois viverem juntos e resolverem os seus problemas, suas situações em comum acordo. E não ficar ali se intrometendo, dando palpite, querendo saber, querendo dizer isso e aquilo, não. O cara tem que resolver suas questões. Isso é que faz parte da maturidade e faz com que o casal se amadureça. Na verdade, na briga de casal, toda vez que uma pessoa que não faz parte do casal se intromete, a situação só tende a piorar. Só tende a piorar a situação. Não é? Então, casamento é algo que precisa ser trabalhado e as pessoas que têm experiência têm que pausar, né? Ou podar as suas ações, suas atitudes, para que não venha terminar destruindo a vida familiar. Pois é muito triste saber que um casal se separou por causa da intromissão dos pais ou dos sogros. É muito triste isso. E isso vem acontecendo de forma constante em muitas famílias. E por isso nós temos que ter experiência, maturidade, né, para nas brigas do casal só se intrometer se for pedido a opinião. Caso contrário, não ser a motivação, a razão da destruição, como aqui diz também, não fazer comparações, não menosprezar os filhos, não interferir na criação dos netos. Quantas pessoas que andam se interferindo na criação dos netos, na criação dos, né, nesse lado, outros não devem ser incluídos na lista. Gente, não dá certo. Não dá certo. E olha que ser avô é um negócio muito estranho, porque diz que avô é pai 2 vezes, é mãe 2 vezes, e aí quer se intrometer, quer dar os dengos, os carinhos, os mimos, e termina estragando a família. Estragando de forma devastadora a família. Isso tem que ser realmente pautado. Como tem um livro também, As 5 Linguagens do Amor, tem as 5 Linguagens do Perdão. É um desses dois que falam sobre limites, né? Que o casal dá até mesmo para os avós, na questão de visitar os filhos, de dar palpite, de falar, de pegar os filhos para poder levar para sua casa, passar uns dias com eles. Tudo isso tem que ser limitado e tem que ser respeitado. Relacionamento com os netos. Disse um avô: se avô não envelhece, rejuvenesce. Se possuir filhos é uma bênção, possuir netos é bênção dupla. Eles são a alegria do casal na terceira idade. Os pais fazem por obrigação, os avós por opção. É verdade que pelos mais variados motivos, muitos avós se tornam pais de segundo tempo, criando netos. Outros dizem: já criei filhos, hoje quero descanso. Seja qual for a situação, quando se tem netos, é tempo para amar e viver momentos maravilhosos. O livro de Ruth conta a feliz história de uma avó. Ruth, ao casar-se com Boaz, deu um neto a Noemi,
que mudou e deu um novo significado à sua vida. Suas vizinhas lhe disseram: a Noemi nasceu um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Noemi colocou a criança no colo e passou a cuidar dela. Em Gênesis 18, lê-se a linda história de Jétro, sogro de Moisés. Êxodo 18. Hã? Êxodo 18. Um homem de fé e excelente avô. É um exemplo a ser seguido. Essa questão, né? Possuir filhos é uma bênção, netos, uma bênção dobrada. Eu não posso falar a respeito disso, até porque, amados, quando você, um exemplo, eu só tive a bênção de ter uma filha, né? E tenho feito de tudo para que ela não viva a vida que eu vivi. E isso tem que ser uma realidade. Tem pessoas que, quando criança, foram felizes, tiveram tudo, tiveram uma casa, tiveram boa educação, não faltou comida dentro do seu lar, não teve contenda, brigas, divergências, etc. Né? Viveu o tempo todo com os pais, com o pai e a mãe ao lado ali, cuidando, levando à escola, né? Dando tudo que precisava. Quem vive assim tem que ter alegria mesmo e felicidade em querer ter filhos. Que teve uma vida abençoada, nunca passou fome, nunca sofreu. Então não tem por que temer em ter uma boa educação, uma boa profissão, uma boa condição, uma boa casa para morar. Então não tem dificuldade em ter filhos. A minha vida foi diferente. Eu não tive alegria, não tive o prazer, não tive a felicidade, a paz, a tranquilidade. Não conheci meu pai, com todo respeito aos meus irmãos que eu conheci há pouco tempo. Isso sempre me trouxe muita tristeza, muita amargura. Passei muita fome. E hoje, quando eu pensei em ter uma filha, coloco uma filha nesse mundo e ver um exemplo. Tenho 3 irmãos que hoje são mortos. O que espera de uma vida dessa? Colocar uma pessoa neste mundo para sofrer igualmente eu sofri? Tem que ser pensado. De repente colocar uma pessoa no mundo para sofrer igual eu sofrer mais do que eu sofri, ou ir para um caminho que não tenha volta. Entendeu? Será que vale a pena hoje nós colocarmos, encher a casa de filhos, não é pensando somente em nós, mas o mundo que nós vivemos hoje? Há condições para isso? Você tem esperança de que seu filho vai ser feliz nesse mundo? Entendeu? Porque esperar o que do mundo? O que é que o mundo tem de bom para oferecer a nós e aos nossos filhos, aos meus netos? O que é que tem? Então nós temos que criar, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou o quê? O mundo. Deus preparou o mundo para eles quando o ser humano fosse chegar. E nós também temos que preparar. Deus preparou a casa para colocar o homem e a mulher. E nós temos que preparar nossa casa para colocar nossos filhos e nossos netos. Porque senão vai ser tristeza. Entendeu? Essa é a realidade dos fatos. E a questão aqui também é a questão que existem realmente alguns avós que não estão nem aí, né? Suas vidas, que um exemplo, já criei filhos, hoje quero descanso. É um pensamento de alguns avós. Né? Ninguém tem que um exemplo, com todo respeito, quando tiver meu neto ou meus netos, minha filha e meu genro está querendo encher a casa, eu quero ter muito carinho para dar, muita atenção, mas é aquela questão, gente. Tem todo tipo de pessoas. Tem avós que quer realmente a casa cheia, quer ter bastante ali, para traz alegria, traz felicidade e tal, mas tem outros que não querem. Isso tem que ser respeitado. Ah, mas se eles não querem ficar com os netos, cuidar dos netos, é porque não ama. Não. Quem tem que amar os filhos são quem coloca no mundo, gente. Essa é a realidade que as pessoas às vezes não entendem.
que tem que amar, que tem que cuidar, que tem que dar atenção, que tem que se gastar, é quem coloca no mundo. Essa é a realidade dos fatos. Né? Não pode tirar a autoridade dos pais, como aqui está falando, não interferir na criação dos netos. E às vezes os avós, por dar muito mimos aos netos, terminam colocando eles contra os pais. E isso é uma situação muito difícil de lidar ainda hoje. Privilégio dos avós. Os avós cristãos têm experiência e sabedoria de vida, conhecimento bíblico e secular, experiência espiritual e tempo disponível. É privilégio investir nesse tempo dos netos. O grande privilégio dos avós é a parceria na formação espiritual e moral dos netos. Esse foi o privilégio de Lloyd. Ela exerceu grande influência sobre seu neto, Timóteo. Os avós têm o privilégio de ouvir histórias e experiências dos netos e repassar a elas as histórias de antigamente. A história da família, levando-os a valorizá-la. Elas acompanham o desenvolvimento dos netos, de bebês a pais. Compartilham dos seus momentos felizes e seus momentos difíceis. Alegram-se e choram com e por eles. Exatamente, né? Os avós cristãos têm experiência e sabedoria de vida, conhecimento bíblico e secular, experiência espiritual e tempo disponível. Aqui fala sobre parceria, tempo disponível, né? Fala sobre compartilham dos seus momentos felizes e dos seus momentos difíceis. Mas uma pergunta aqui, não querendo trazer essa questão somente para o tempo contemporâneo, né? O momento atual que nós estamos vivenciando. Mas tem que ser pensado, o que é que nós temos de certeza dos nossos filhos? O que é que eles serão? Quais serão suas escolhas? O que eles vão decidir ser ou viver? Você garante que seus filhos serão boas pessoas? Por quê? O que é que lhe garante isso? O que é que nos garante isso? Responde aí, filha, alguma coisa desse tipo. O que é que você acha disso? Garantir, isso não é garantir, né? A gente tem que criá-los, exortá-los no caminho do Senhor, mas quando eles crescem, eles tomam os seus rumos. Porque as pessoas hoje, elas têm a mania de... Nós temos que pensar positivo, é óbvio, e fazer de tudo para que isso aconteça. Mas independente do que eu falei aqui anteriormente, fome, miséria, uma vida muito destruída, mas quantas são as pessoas que têm uma vida boa e escolhem o caminho ruim? Que não falta nada. Eu conheci um jovem mesmo que ele... Isso faz tempo, tem mais de anos, de 5 anos, muito mais que isso. Que ele foi criado, como diz a Pão de Ló, né? A Pão de Ló. E uma vez ele pegou do pai dele uma pensão de 18 mil reais, ou mais que isso. Sabe o que ele fez? Ele comprou tudo de arma. Comprou fuzil, comprou uma pistola. Entendeu? E ele tinha necessidade, não passava fome, não passava necessidade, tinha casa para morar. Entendeu? Tinha de tudo. Tinha de tudo. Escolheu essa vida, gente. O fim foi triste, né? O fim dele. Morreu jovem, com 20 e poucos anos. Entendeu? E essa questão, o que é que nos garante isso, gente? Aí fala assim, o mundo de hoje é ruim. Aí eu lhe pergunto, e Caim que matou Abel? Era o mundo de hoje? Né? E os filhos de Davi também, um que matou o irmão. Absalão matou o próprio irmão, se eu não estou enganado, está escrito na Bíblia. Então, essa questão não é questão de mundo,
É questão de personalidade. As pessoas, às vezes, elas escolhem o caminho ruim. Como o próprio doutor Drauzio Varela falou a esse respeito. Tem pessoas que escolhem ser má. Não é que ela nasceu má, nasceu perversa, porque Deus fez todo ser humano bom. Mas tem pessoas que escolhem, elas querem ser má. Tem gente que acha legal, acha maravilha andar armado, fazer assalto, matar, traficar, só mesmo para poder, na linguagem deles, ganhar respeito da sociedade, ou temor, ou medo da sociedade. Entendeu? Tem pessoas que não têm necessidade nenhuma, mas ainda hoje, olha o mundo político que nós vivenciamos. Quantas pessoas que não tinham necessidade nenhuma e vivem roubando o tempo todo, é o que falam os jornais. Então, é difícil, né? E não são pessoas ignorantes. Por causa da ignorância, não. Tem pessoas que são inteligentes, são pessoas formadas, pessoas com nível superior e roubam sem ter necessidade alguma. Então, existem pessoas que escolhem essa vida de perversidade, e por isso nós temos que nos alegrar por um lado, né? Compartilham dos seus momentos felizes e de seus momentos difíceis. Quando nós nos tornamos pais de alguém, nós temos que estar ao lado dessa pessoa nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Não adianta você dizer, depois que está repreendido algo de errado, não quero conta, não estou com ele, não quero saber. Não, tem que estar do lado mesmo. Porque pai é em todo momento, toda circunstância que um filho passa. Relacionamento dos filhos com os pais. Na história da humanidade, nunca houve um número tão grande de idosos como nós nos dias atuais. Nossos dias. Ninguém escapa do envelhecimento, é um processo natural. A velhice chega para muitos, é uma fase da vida em que o indivíduo precisa de cuidados especiais e muito carinho. Torna-se necessário que a família se preocupe em contribuir no atendimento do idoso, proporcionando-lhe vida com qualidade. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, dá instruções referentes às vários deveres do cristão e inclui o cuidado para com o idoso. O cuidado com os pais idosos é responsabilidade dos filhos. É a hora da gratidão, do reconhecimento, da retribuição. E o ponto de partida é o amor. É no amor de seus filhos e da família que o idoso encontra estímulo para viver o que lhe resta. Observando e vivenciando o exemplo dos pais para com seus avós, os filhos aprenderão a lição e certamente a colocarão em prática no tempo devido. É o amor revelado de pais para filhos. É hora de ler a Bíblia, orar, cantar hinos com os pais idosos. Cuidar de pais idosos pode se tornar uma tarefa difícil. Eles exigem cuidados médicos, fazem uso de muita medicação, uns apresentam agressão mental e doenças degenerativas, outros sofrem quedas, seus ossos são frágeis, alguns são afligidos por melancolia, limitações e depressão. É o momento de se redobrar a dose de paciência e de carinho para ajudar o idoso nas funções que não consegue realizar sozinhos. Quem poderá fazer isso senão os filhos? Se os filhos não tiverem amor pelos pais, quem terá? Lembre-se, você é seu pai, sua mãe daqui a pouco, e o tempo passa muito rápido. Exatamente, né? Relacionamento dos filhos com os pais. Amados, o amor de mãe e pai é algo que é divino. Não está na concepção, nem na ideia humana de se medir, né? E quando os pais eles têm uma vida, um tratamento, como eu posso dizer assim, muito representativo, exemplar para com os seus filhos, isso traz uma alegria, um ato de gratidão tão imenso que não temos palavras para poder expressar, sem saber que isso é uma atitude que se espera de todos os pais, de todas as mães para com seus filhos. Mas devemos entender que existem pais também que não são verdadeiramente pai, né? Nem tão pouco humano.
Existem pessoas que colocam filhos no mundo e não dão a mínima atenção, o mínimo respeito, o mínimo cuidado, o mínimo exemplo. E com isso tem crianças também que crescem revoltadas com tudo que se vê, né? Brigas dentro de casa, contendas, divergências, sofrimento. Não estou dizendo aqui na questão, nada em relação à questão financeira não, mas é só mesmo destruição e tristeza, amargura. E isso termina fazendo com que a criança cresça revoltada, amargurada, entristecida e sem esperança, como nós falamos no início, né? E termina na velhice dos pais. Olha, é um filho empurrando o pai para um canto, empurrando o pai para o outro. Nenhum dos filhos querem ficar com os pais porque sofreu bastante com eles e termina não tendo aquele amor, entendeu? Aquela afeição, aquele carinho, aquela atenção. São filhos que agridem os pais dentro de casa, os pais idosos, os parentes também fazem isso. Isso a gente pode ver, manda para casas de idosos e lá eles são maltratados, né? Mesmo pagando, são maltratados. Essa é a realidade dos fatos, porque, um exemplo, você não pode querer ser ser pedagogo, né? Você não pode querer ser pedagogo se você não gosta de criança. Você não pode ser babá, né? Cuidador de criança se você não gosta de criança. Você não pode também querer cuidar de idosos se você não gosta de idosos, gente. Mas hoje o que é que vem acontecendo com as pessoas? Elas estão se especializando ou se dedicando a esses trabalhos, por quê? Pela necessidade. A pessoa não tem dom para ser pedagogo, para ser professor, para ser babá, para ser cuidador de idosos, mas porque não tem outra área onde ela possa trabalhar, ela vai se ingressar nessa área. Aí o que acontece? Ela vai terminar, como aqui está dizendo, cuidar de pais idosos pode se tornar uma tarefa difícil. Sem falar sobre essas questões traumáticas, né? Porque se eu fui maltratado pelos meus pais, é possível que com o tempo eu venha a ter transferir, projetar esse mal em outra pessoa. Essa é a realidade psicológica que tem que ser trabalhada na mente das pessoas. Entendeu? Fui maltratado, desprezado, espancado. Meu pai, um exemplo, não é que acontecesse isso, meu pai chegava bêbado em casa, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, batia em mim, sem nós fazermos nada. O que acontece? Eu vou crescer com trauma. Ou não é verdade? Então tem pessoas que, na maioria das vezes, não gostam de nada disso, mas está ali, convivendo. Aí esse pai chega a ficar idoso, ele me espancava, bebia, batia na minha mãe. Né? Fica idoso. Aí eu tenho que tomar conta. Se eu não for uma pessoa que faça uma terapia e trabalhe essa raiva dentro de mim, eu irei descontar nele tudo que ele fez comigo, gente. E tem gente que faz isso sem piedade. E bate mesmo, porque o idoso tem todas as limitações realmente, né? Doença mental, degenerativas, sofrem quedas, ossos são frágeis, são afligidos por melancolia, tristeza, limitações e depressão. Aí tem certos idosos que são tão maravilhosos, que cantam, que riem, mas tem outros que misericórdia, né? Que dão beliscões nas crianças. Mas essa é a questão. São situações difíceis de lidar, gente. Então nós precisamos realmente sermos tratados psicologicamente, espiritualmente, porque
Honrar pai e mãe é um dos mandamentos, se não me engano, é o 5º mandamento da Bíblia, né? É uma ordenança. Quando fala honrar, está dizendo você também cuidar dos seus pais para que os seus dias se prolonguem, os dias dos pais se prolonguem na terra, e também de maneira divina os nossos dias. Pois se eu for um mau filho, é possível que eu não dure muito neste mundo. E se eu não cuidar da minha mãe, dos meus pais, eu com certeza, eles também não irão durar muito neste mundo, né? Então nós precisamos trabalhar isso em nossa mente para que nós não possamos terminar transferindo, projetando situações pessoais em outras pessoas ou pagando, transferindo a maldade que sofremos nas pessoas idosas que vivem em nosso convívio familiar, né? Eu quero ressaltar aqui uma questão que fala o seguinte sobre deveres dos avós. Diz assim: entretanto, os avós não podem se esquecer de que os netos pertencem a seus filhos e não podem enfraquecer a autoridade dos pais. A criação dos filhos é responsabilidade dos pais. Os avós existem para ajudar e não para atrapalhar. Reforçando aqui a questão dos cuidados dos avós, dos pais, etc. E eu vejo que realmente uma coisa que é errado é deixar os netos para os avós criarem. E os avós se intrometerem na vida dos netos em relação aos seus pais, né? Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser muito educado, tem que ter experiência e certa cautela para não terminar causando uma destruição devastadora em um casamento, em uma relação familiar. Conclusão. Seja pai ou mãe, seja filho ou filha, seja avô ou avó, seja neto ou neta, seja idoso ou jovem, trata-se de relacionamento. A palavra-chave, tratando-se de relacionamentos, a palavra-chave é o amor. E ele nunca é demais. Paulo nos assegura que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Havendo falta de amor, ore a Deus e peça que o amor de Deus seja derramado no seu coração, para que seja demonstrado por intermédio de sua vida no relacionamento com seus familiares. Que Deus o abençoe. Falando sobre amor, que é um assunto primordial em todas as questões, não só a questão familiar, questão de trabalho, questão de estudo, questão de vida, de vivência, de saúde, não é? Pessoas da terceira idade têm que cuidar da sua saúde, principalmente, para que tenha uma terceira idade feliz, alegre e não triste. Mas o amor não está dizendo que é uma relação de sentimentos sem limites e sem justiça. Não. Todo amor tem que ter, quando nós amamos alguém e colocamos para essa pessoa, limites, como nós dissemos aqui, né? Aqui na lição, há alguns nãos que os pais devem observar para manter o bom convívio com os filhos casados, né? Quem ama diz não. Quem ama age com justiça. Quem ama coloca limites. Quem ama educa. Quem ama disciplina, né? O amor está acima de tudo. E o amor, principalmente, é o amor coerente e não o amor devastador, dissoluto, liberal, como nós estamos vendo aí, né, dos pais querer dar para os filhos como se fosse um cartão ilimitado, né? Ou atitudes ilimitadas, onde os filhos fazem o que bem quer, agem da maneira que bem quer, na escola, na rua, o desrespeito, falta de educação, etc. E isso tem destruído muitos casais, destruído muitas famílias, né? E levando também as crianças para um caminho sem volta, como eu falei a respeito do temor, né? Temor, respeito e atenção com as leis, com os pais e com a justiça, com Deus. Não é isso? Então, quem ama, age com justiça e põe limites em todas as questões. Amém, louvado seja Deus. Estamos encerrando esse EPD hoje. Que Deus
abençoe a cada um de vocês. Vamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido, né? E estamos aprendendo no nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que está assistindo conosco e que você também seja um propagador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa família, Senhor Jesus, derrama sobre nós as tuas misericórdias, que haja paz, que haja compreensão, que haja cumplicidade, que haja respeito, meu Pai, no seio familiar. Ensina-nos a ser melhores pais, a ser avós, nos ensina a ser bons filhos, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender tudo que não te louva, tudo que não te exalta, Senhor Jesus. E que verdadeiramente, meu Deus, a Tua palavra possa se cumprir em nossas vidas e que possamos, ó Deus, meu Pai, buscar ao Senhor, meu Pai, adorar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa todo o nosso dia, que tenhamos um dia na Tua presença. Eu quero te louvar e te exaltar por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus e amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, você pode dizer? Amém. Então, glória a Deus e a Glória a proteção. Deus. Amados irmãos, que Deus esteja te abençoando poderosamente. À noite nós estaremos de volta com o culto de adoração ao Senhor. E vocês estão convidados para participar conosco. No próximo domingo estaremos com a lição da nossa revista, que o tema é Gente de Oração. Não é? Que Deus te abençoe. Agradeço minha esposa, minha filha, meu genro, que sempre estão nos ajudando. Deus abençoe a todos. Fica com Deus e até mais tarde. Tchau.